nós estamos com um projeto, que é o projeto Núcleo MCA. O que é o Núcleo MCA? Núcleo MCA é Núcleo de Cobertura Apostólica. Então você que quer participar conosco do Núcleo de Cobertura Apostólica, do Núcleo MCA, você que não tem uma paternidade apostólica, uma mentoria apostólica, então essa é a proposta do Núcleo MCA. Núcleo MCA é Núcleo de Mentoria e Cobertura Apostólica. Então participa com a gente, chega junto, você que está precisando de uma cobertura, precisando de mentoreamento, esteja conosco, participando. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar poderosamente, profundamente a sua vida, ok? Então, essa é a nossa proposta com o Núcleo MCA. Então, vamos para a palavra de hoje. Então, nós vamos falar hoje sobre as promessas do futuro, mas que muitas vezes não são vividas porque as pessoas mantêm suas raízes no passado. Nós estamos aqui numa mentoria. O que é uma mentoria? É direção, é conselho, é orientação, mas a gente fala algo que realmente você precisa ouvir, ter uma palavra de destino direcionada para a sua vida. A mentoria nos leva para um destino, nos leva para um lugar, e a gente fala a linguagem que precisamos realmente ouvir. Tem muita gente que fala meias verdades, e nós não podemos viver com meias verdades. Nós temos que viver com a palavra intensiva, com a palavra integral, com a palavra real para a nossa vida, que vai transformar, que vai mudar a gente, ok? Então, como eu já disse, o tema de hoje da nossa mentoria é: ninguém vive as promessas do futuro com raízes no passado. E eu já dei aqui numa introdução dizendo que tem muita gente, talvez você que está aqui comigo, com certeza tem promessas de Deus para a sua vida, mas tem muita gente que não viveu ainda as promessas e outros que não irão viver porque suas raízes estão no passado e elas estão ancoradas lá atrás. E se elas não mudarem, se elas não entenderem esse propósito, entenderem essa ideia, essa visão, elas continuarão sem viver as promessas, porque elas estarão arraigadas lá atrás. Vamos para a leitura da palavra de Deus dessa tarde, que está em Números capítulo 14 e versículo 3. Olha o que diz a Bíblia, que diz a palavra de Deus. Números 14, 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha que palavra tremenda que nós lemos aqui sobre as pessoas, como as pessoas que estão numa rota, num tempo de decisão na sua vida, que é muito importante tomarem decisões assertivas, mas elas estão, às vezes, com uma mente confusa. E nós vamos trazer a revelação dessa palavra aqui para você. Então, deixa eu te contar aqui rapidamente o pano de fundo para você entender o que vamos falar e sobre o que está acontecendo aqui, para a gente ir direto ao ponto aqui com você na mentoria de hoje. A primeira coisa que você precisa entender: o pano de fundo aqui começa no capítulo 13, quando Moisés recebe uma ordem de Deus, e Deus diz: olha, separa 12 espias, um príncipe, um líder de cada tribo, e envia para espiar a terra que eu vou dar para vocês. É a terra da sua promessa, é Canaã. Então Moisés fez isso, separou 12 homens que eram líderes, que eram homens que tinham influência sobre a congregação, tinham influência sobre as tribos, e os envia como embaixadores e ao mesmo tempo como espias, para que olhassem a terra, vissem tudo, vissem a economia da terra, olhassem o povo que dominava a terra, olhasse seu poder bélico, suas armas, seu poder aquisitivo, olhasse o tipo de gente, o tipo de cultura, enfim, e trouxesse todo esse relatório.
fizesse um mapeamento da área de toda a terra e trouxesse para Moisés, uma vez que eles iriam conquistar aquela terra. Então os espias vão e voltam com um relatório. Passaram 40 dias espiando a terra, fizeram um levantamento de tudo, trouxeram um relatório completo, inclusive trouxeram frutos da terra para provar para Moisés que realmente já haviam estado ali e o que era a terra, porque Deus sempre prometeu essa terra e dizia, olha, a terra é boa, é terra próspera, é terra abençoada, é terra que mana leite e mel, mana é jorra, né? É abundância. Então, ele diz, vocês vão para essa terra, mas vocês precisam espiar porque essa terra não está desabitada, ela tem habitantes. E vocês têm que desapossar essa terra, remover os habitantes e habitar nela. Então essa era a promessa. E eles vão no capítulo 13. Só que quando eles retornam no final do capítulo 13, aqui de Números, eles vêm com um relatório. 10 desses 12 espias vieram com um relatório muito negativo. Então, eles dizem, olha, a terra mata seus moradores, a terra devora todo mundo, a terra tem gigantes, a terra é isso, a terra é aquilo. E começaram a falar mal da terra, difamar a terra, diz a Bíblia. E com esse relatório negativo, o povo desesperou, o povo ficou perturbado, embora 2 desses espias, que era Josué e Caleb, vieram com um relatório completamente diferente. Falaram, não, que é isso? A terra é boa, Deus nos prometeu, se Ele nos prometeu, Ele vai nos dar, enfim, nós vamos conquistar, acabou. Mas a palavra de 10 espias, que eram negativas, influenciou o povo. Então, de maneira que quando o povo ouviu tudo isso, então o povo disse, olha, nós não queremos mais ir para essa terra. Por que Deus nos trouxe para cá? Para cairmos à espada dos nossos inimigos, para termos nossas esposas, nossas mulheres, nossas filhas por presa deles? Não seria melhor a gente voltar para o Egito, lá onde nós estávamos? Nós éramos escravos, mas está tudo bem. Pelo menos ninguém ia matar a gente, ninguém matou, nós ficamos lá, somos escravos do Egito, mas estamos lá. Aí eles dizem, sabe de uma coisa, Moisés? Nós vamos levantar, reuniram entre eles, vamos levantar um líder, um capitão que conheça o caminho de volta que nos leve para o Egito. Olha só, o que é um relatório negativo. Então vamos tirar as lições aqui. Você já ouviu o pano de fundo aqui dessa palavra. Você já tem o pano de fundo da palavra. Então eu quero trazer aqui, como se trata de uma mentoria, como eu sempre digo, nós vamos trazer as lições que precisamos para essa mentoria de hoje. A primeira coisa, não existe nada pior do que um relatório feito por pessoas negativas. Todo relatório negativo, por pessoas negativas, ele vai gerar um efeito negativo em quem ouve. Então a primeira lição aqui é, um líder negativo, líderes negativos trazem também visão, ideias negativas para seu povo. Então vamos entender isso. Então, como eu disse, não existe nada pior do que uma pessoa negativa trazendo relatórios negativos para pessoas, porque as pessoas que ouvem vão ser negativadas também. Agora, eu entendo o seguinte, esses 10 espias que trouxeram esse relatório negativo, ainda, mesmo sendo líderes, mas ainda tinham mentes de escravos. Quando você tem uma mente escrava, quando a escravidão, quando você se adaptou, se habituou a um sistema de escravidão, é difícil você enxergar possibilidade de mudança, de transformação. Então o povo diz, nós vamos morrer aqui, na espada dos nossos inimigos. Porque quando você está com a mente de escravo, tudo que você vê é ameaça. Toda pessoa que tem uma mente escravizada, ela sempre vai ver ameaça. Ela vai ver sempre dificuldade. Ela vai ver sempre impossibilidade. Toda pessoa escrava de mente, que tem uma mentalidade escrava, ela vai sempre ver impossibilidades. Ela sempre vai ver inimigos com espadas na mão para querer cortar o seu pescoço. Então essa primeira
ideia que nós temos desse relatório negativo desses 10 espias. Então não existe nada pior do que um relatório negativo feito por gente que tem mente escrava. Toda pessoa que ainda não se libertou totalmente do passado, ela vai pensar com uma mente de escravos. Por mais que Deus esteja dando a ela oportunidade para mudança, porque o povo estava tendo a oportunidade de mudar, de sair do Egito e ir para a terra da promessa, para aquilo que Deus tinha para eles. Entende? Mas tem gente que está tão arraigado ao passado que não consegue de forma alguma entender qual é o chamado de Deus para a vida dele e a oportunidade que Deus tem para a vida dele. E nós estamos vivendo esse contexto na vida de muita gente, até crentes, pessoas que estão na igreja, pessoas que servem a Deus há muito tempo, mas que não conseguem libertar-se dessas ideias lá do Egito. Então, essa é a primeira lição. O texto acima está exatamente nos falando sobre isso. Traça aqueles 10 espias que eram completamente negativos, eles não tinham outra ideia. A visão que eles tinham era uma visão negativa. Agora, o que nós vemos aqui com essa resposta do povo? O que nós vemos? Nós vemos um povo que preferia voltar a ser escravo do Egito do que viver a promessa de Deus. Então é muito difícil nos livrarmos da mentalidade do Egito. Por mais promessa que Deus tenha para nós lá na frente, a gente sempre vai olhar, ter saudade do Egito. Quando você lê a história, você vê que o povo tinha saudade da cebola do Egito, do alho do Egito, dos pepinos do Egito, dos melões do Egito. As pessoas gostam disso. Mesmo que Deus esteja dando a elas a oportunidade da mudança. Deus está nos dando uma oportunidade de mudança nesse tempo. Mudança em todos os aspectos da nossa vida, mudança espiritual, mudança ministerial, mudança da prosperidade, mudança financeira, mudança de ideias, mudança de conceitos, de valores, sempre querendo nos levar para o novo. Mas às vezes nós estamos tão arraigados, tão enraizados no Egito, que a gente não consegue ver que a oportunidade da mudança que Deus está dando para a gente é algo importante. Tem gente que prefere viver uma vida de escravos, escravo financeiro, escravo emocional, escravo espiritual, de alguma coisa, do que ser um habitante da terra da promessa e viver as promessas de Deus para a sua vida. E eu espero que não seja isso, que assim não seja com você. Mas eu espero que você seja uma pessoa que queira o que Deus tem para você. Porque tem muita gente que, mesmo sabendo que Deus tem grandes coisas para a vida dela, ela prefere continuar escrava do Egito. Vamos lá. Que mais? Como eu disse, que é o tema da nossa live, tem muita gente que quer entrar num futuro que Deus tem para a vida dela, mas ela não consegue porque as suas raízes estão lá atrás, está lá no Egito. Essa foi a mensagem que o povo passa para Moisés. Eles dizem, olha, nós não queremos enfrentar inimigos, nós preferimos voltar para o Egito e continuar sendo escravo lá do que encarar a oportunidade da transformação e da mudança, mesmo tendo que lutar, mesmo tendo que brigar com os nossos adversários e com os habitantes de Canaã. Então nós precisamos entender uma coisa: todas as pessoas que estão com a visão no passado, todas as pessoas que estão arraigadas a um passado, toda pessoa que está presa no Egito por alguma coisa, ela não vai conseguir entrar no futuro que Deus tem para ela, que é a terra de Canaã. Por melhor que seja a terra, por melhor que seja ela, pela prosperidade que tenha da terra, independente do que ela seja, da promessa de Deus para a vida dela, ela não consegue romper, porque ela está presa lá no passado. Não sei se você conhece pessoas que estão presas no passado, mas tem muita gente que está presa no passado.
teve um passado escravo, teve um passado escravizador, e a pessoa continua com a mentalidade escravizadora e ela não consegue romper naquilo que Deus tem para ela. Deus tem um futuro para você, Deus tem um futuro para sua família, Deus tem um futuro para espiritual, emocional, financeiro, familiar, para você, que é muito diferente daquele que você viveu lá atrás. O Egito não te contribui com nada. O Egito é uma simbologia de muitas coisas na nossa vida, do mundo, da vida promíscua que levamos, da vida de pecado que levamos. O Egito pode representar a vida de miséria que você teve, a vida inteira viveu o aspecto da miséria na sua casa, na sua família, de geração para geração, passou de pai para avô e de avô para bisavô, ou contrário, né? De bisavô para avô, e foi passando até chegar a você. Então você vive isso, mas não consegue se libertar. Deus tem uma visão, uma mentalidade nova para você, um tempo novo, uma proposta nova, mas você está preso lá atrás. Muita gente está vivendo isso na vida. Aí diz, meu Deus, eu faço campanha, eu faço isso, oro, não muda. Ué, enquanto as nossas raízes estiverem lá no Egito, nós não vamos ter a visão do novo, da bênção, da prosperidade que Deus tem para nós lá em Canaã. Nós não vamos enxergar Canaã como algo de Deus para nós. Nós vamos sempre enxergar Canaã como uma ameaça. Tem gente que está vivendo o futuro que Deus deu para ela, mas ela vê a ameaça no seu futuro. Ela vê problemas no seu futuro. Então tem gente que está habituado a um tipo de vida e uma mentalidade de escravo, que mesmo tendo a oportunidade, tendo passado por toda a experiência, sendo guiado por Deus para uma terra de promessa, tendo uma direção de Deus para vencer, para prevalecer, para prosperar, para mudar de vida, ela vai sempre olhar a vida com muita dificuldade, porque ela tem dificuldade de se desapegar do passado. Tem gente que está apegado tanto, está arraigado a um passado, não consegue sair para o futuro que Deus tem para ela. Ela não entra naquilo que Deus tem. Então preste atenção, ninguém entra no futuro que Deus tem para nós ou para a pessoa se não romper com as raízes do passado. Então tem que ir tudo. Eu lembro de uma passagem quando o Senhor falou para Israel, vou tirar você do Egito. Mas falou Moisés, diga para os filhos de Israel que não deixem nenhuma unha sequer no Egito. O que é isso? É Deus dizendo, tudo que há em você, tudo que é teu, tudo que te pertence, é importante para mim. E é importante para você, disse Deus. E Deus disse, então, tira tudo que tem lá. Não deixa nada no Egito. Leve tudo para Canaã. Mesmo que você não vá utilizar. Quem quer uma unha que já foi arrancada? Ninguém. Mas Deus disse, pertence a você, leve para a terra que eu estou te dando. A palavra de José para os seus descendentes foi, olha, eu não posso sair do Egito porque eu fiz uma aliança, um pacto, eu vou governar no Egito e vou morrer aqui. Mas quando vocês saírem, quando a promessa se cumprir, de vocês saírem do Egito para a nossa terra, a terra da nossa promessa, a terra que Deus nos deu, não deixem meus ossos no Egito. Entende? Ele disse, desenterrem meus ossos e levem para Canaã. Porque se eu não pisar na terra de Canaã, mas os meus ossos estarão lá. O que ele quer dizer com isso? Um ensinamento para mim e para você. Tudo que Deus te deu é importante. Não pode ficar arraigado ou refém do Egito. Tem hora que Deus quer te levar para coisa nova. Só que você não vai experimentar nada novo enquanto você não permitir que Deus trabalhe em você e arranque de sua mente, da sua essência, aquilo que te prendeu lá atrás. Se Deus te promete coisas novas, se Deus tem uma palavra nova para você, se Deus tem uma direção nova para você, é porque Ele te quer lá. E as etapas que você viveu no passado, por mais escravo que você tenha sido de alguma coisa, deixa eu te dizer, nada compensa o que Deus tem para você.
E mesmo que você tenha sido escravo, no pior nível de escravidão lá atrás, Deus tem vida nova para você. Deus tem coisas novas para você. Entenda isso. Ok? Então vamos entender essa palavra. Vamos nos desapegar, nos desarraigar daquilo que é tão desagradável para nós, tão opressor, tão escravizador, e vamos rumar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quero te falar outra coisa muito importante que nós lemos no texto. Tem uma hora que eles dizem assim, olha, sabe, Moisés, vamos arrumar alguém aqui que conheça o caminho de volta para o Egito. Vamos eleger entre nós um capitão, um guia, que saiba o caminho do Egito para que a gente vá com ele. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você muito importante sobre isso. O que o texto está sugerindo? O que estão dizendo? Estão dizendo, vamos procurar alguém que conheça o caminho de volta. Porque tem gente, querido, que está tão arraigado lá atrás, lá no Egito, que quer voltar. Só que às vezes ele não tem estímulo, não sabe como voltar, ele procura alguém que conheça o caminho de volta, que conheça o caminho da velha vida e o leve de volta para lá. Sabia que tem gente assim? Não sei se você conhece alguém assim, mas tem gente que adora e vai procurar alguém que tenha o caminho de volta. Agora, aprenda uma coisa aqui. Toda pessoa que deseja voltar, sempre haverá alguém que conhece o caminho de volta lá para o Egito. Você vai ter muita dificuldade de encontrar alguém que esteja contigo, que te estimule, que te incentive a caminhar, a rumar para frente, a ir para a sua Canaã. Mas para voltar, para retroceder, não falta gente, viu? É difícil você encontrar alguém para te levar para cima, mas para te levar para baixo, para destruir tua vida, para te levar lá atrás, para a vida de escravo, não falta pessoa. Porque toda pessoa que também está no mesmo ritmo que você, de escravidão, sempre vai te puxar para lá. Então é importante nós entendermos isso, que tem gente que vai sempre encontrar um caminho de volta. Lembra do Jonas? Né? Jonas queria fugir do plano de Deus. Qual era o propósito de Deus para a vida de Jonas? Era ir para Nínive, não é isso? Aí o que acontece? O que ele faz? Jonas desce para Jope, e lá ele compra uma passagem, encontra um navio que vai para Tarsis, e ele vai embora. Não é assim? Então preste atenção. Todo mundo que tem a mesma ideia e a visão do Jonas vai sempre encontrar um navio para Tarsis. Vai sempre encontrar um navio para o Egito. Vai sempre encontrar uma direção, uma embarcação, um veículo, um estímulo, uma pessoa que diga, olha, eu estou voltando, eu conheço o caminho de volta, me segue, vamos juntos. Agora, para caminhar, para avançar, para ir para a sua Canaã, para a sua terra da promessa, você vai encontrar muito pouca gente para fazer isso. Agora, Deus está me usando para dizer para você aqui, eu sou um daqueles que está contigo aqui para dizer, vamos para frente. Você já saiu do Egito. Aquela etapa na sua vida já mudou, já passou, deixa para trás, segue para o que Deus tem para você. Deus não se agrada, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 37, 38 e 39, diz que nós não podemos retroceder. O Senhor diz, o meu justo vive pela fé, se retroceder, nele não haverá prazer à minha alma, porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que avançam para a vida eterna. Então preste atenção, você nunca vai ouvir de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, uma palavra para dizer para você, retroceda, volte, vá lá para a sua vida velha que você vivia. Você nunca vai encontrar alguém assim, que seja de Deus. Mas você vai encontrar uma pessoa de Deus que diz, não, vamos prosseguir, você não pode desistir, você já saiu de lá, vida de fé em fé, de glória em glória, vamos subir escada, nós estamos numa escada, vamos subir, não importa. Se você cansou na metade do caminho, nessa escadaria que você está subindo, cansou um pouco,
Não retroceda, para, descansa, recomeça, vai para frente. Deus já te tirou do Egito. Se Deus quisesse que você permanecesse no Egito como escravo, ele não providenciaria uma forma de libertação para você, de transformação para você. Mas o povo não entendeu isso. O povo disse: Moisés, Deus nos trouxe aqui para nos matar. Essa é a expressão deles. Nós vamos cair a espada desse povo, eles vão matar nossas mulheres, vão escravizá-las. O que eles queriam dizer? Pô, Deus é ruim com a gente, né? Porque servimos a Deus e Deus nos traz até aqui para nos entregar nas mãos dos nossos inimigos. Presta atenção numa coisa. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é vida, Deus é Senhor, Deus te ama. Ele não vai tirar você de uma vida de escravidão para fazer você morrer nas mãos dos teus inimigos. Ele te chamou para que você vença. Então os teus inimigos não serão o teu fim. Porque se Deus está com você, Ele direciona a tua vida para algo, preste atenção, você vai ser protegido, você vai ser guardado, Deus vai estar com você, nada vai te tocar, seus inimigos não destruirão sua vida. Sabe por quê? Porque Deus está contigo. Amém? Agora, quando a gente tem uma vida ainda, uma mentalidade ainda de escravos, nós não conseguimos perceber isso, porque a mentalidade escrava bloqueia a nossa visão e a nossa percepção do novo que Deus tem, daquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos compreender a palavra, nós precisamos entender a palavra. Os espias negativos que trouxeram esse relatório negativo, eles contaminaram completamente a mente do povo. Mas Deus não levanta líderes para contaminar a mente do povo e levá-los para o Egito de volta. Deus sempre levanta homens e mulheres como Caleb e como Josué para dizer: a sua promessa está lá no futuro. Você nunca vai viver o futuro, as promessas do futuro, não vai usufruir delas enquanto você não romper com a mentalidade egípcia. Você entendeu? Então preste bem atenção. Aprenda algo aqui muito importante. Quando eu falei que Jonas tinha um chamado para ir para Nínive, mas ele desce para Jope, e em Jope ele encontra um navio que iria para Tarsis. Sempre vai ser assim. Todas as pessoas que querem voltar atrás, retroceder, ir para o Egito de volta, sempre terão alguém para conduzi-los de volta, que conheça o caminho do retrocesso, que conhece o caminho da derrota, que conhece o caminho da escravidão. Sempre vai ter uma mente que conhece isso. Por isso que eles falaram. O povo disse: vamos levantar aqui um capitão que conheça o caminho de volta e nos leve para o Egito. Olha, preste atenção. Deus te chamou para arrumar, para caminhar para algo novo que Deus tem no futuro. E Deus não negocia. Você nunca vai encontrar um homem ou uma mulher de Deus que te venda uma passagem para ir para a contramão do propósito de Deus para a sua vida. Homens e mulheres de Deus não vendem passagem e não pilotam um navio para conduzir pessoas para longe do propósito de Deus. Agora, pessoas que não têm propósito na vida, que não têm visão nenhuma e que às vezes até são usadas pelo capiroto, irão sempre ter um navio e irão sempre ter um bilhete dizendo aqui, ó, toma, compra, entra no meu navio que eu te levo de volta, ou te afasto do propósito de Deus, como Jonas, né? O capitão do navio o afastou do plano de Deus. E o próprio capitão foi consequente, porque perdeu a carga toda se não tivesse jogado Jonas na água. Você sabe a história. Então isso indica o quê? Que quem gosta da velha vida de escravo, que não quer a vida de liberdade, a vida que Deus tem para ele, de prosperidade, lá na terra da promessa, sempre vai encontrar ou procurar um capitão, um líder que o leve de volta, que conheça o caminho do Egito, que o leve para o Egito novamente. Então aprenda aqui um princípio muito importante. Qual é o princípio? Se as raízes plantadas no Egito não forem arrancadas da nossa vida, elas nos puxarão de volta para lá. Se as raízes
que foram plantadas na tua vida lá no Egito não forem arrancadas, elas vão te puxar de volta para o Egito e vão te afastar da promessa de Deus. E sabe o que aconteceu? Uma geração inteira morreu no deserto, mas não entrou na terra prometida. Eu costumo dizer o seguinte: nem todos os que passaram pelo deserto entraram na terra da promessa, mas todos os que entraram na terra prometida passaram pelo deserto. Você entendeu a diferença? Nem todos os que passaram pelo deserto entraram na terra prometida porque morreram no deserto. Foram os incrédulos, foi esse tipo, essa geração que não queria o novo de Deus. Morreu no deserto. Agora, todos os que entraram na terra prometida, todos sobreviveram, todos passaram, todos ganharam força, superaram o deserto. Então vamos entender essas coisas, que elas são muito importantes para nós. Mas eu quero, já estou indo para o final aqui da nossa live, eu quero te falar sobre uma coisa que eu chamo de o poder de uma mente negativa. Assim como há poder numa mente positiva, existe um poder numa mente negativa. Então quem não se liberta da mentalidade do Egito, da mentalidade negativa, sempre terá medo de entrar no novo, naquilo que Deus tem para ela, na promessa do novo. O que é isso? É uma mente dominada pelo negativo. Então, uma mente escrava tem medo do desconhecido, tem medo do novo. Uma mente escrava é capaz de trocar uma vida de rei por uma vida de escravo. Você entendeu? Uma mente negativa, uma mente de escravo é capaz de trocar a vida que Deus tem, a vida de rei que Deus tem para ela, pela mente de escravo, pela vida de escravo. Dizer, não, estou muito bem assim, eu não preciso de mudança, Deus não precisa mudar nada da nossa vida. Tem gente que está muito conformado com o tipo de vida que vive. E Deus não se importa com isso, porque se Deus nos dá a oportunidade da mudança, mas a escolha é nossa. Então vamos entender que tem coisa que Deus não vai mudar em nós, porque somos nós que temos que mudar. O que Deus vai fazer é dar a você, a mim, a você, a oportunidade da mudança. Deus chama o povo e diz, olha, tem uma terra que manda leite e mel. Terra só de vocês. Vocês vão plantar, vão produzir, vão colher, vão construir. Mas eles falaram, não, mas a gente tem medo de entrar nessa terra, nós queremos continuar no Egito, porque é mais fácil ser escravo do que ser senhor. A responsabilidade de ser senhor é muito maior do que a responsabilidade de ser escravo. Então vamos mudar esses conceitos, esses valores, amém? Então, quem tem o Egito no coração nunca terá a terra prometida como destino. Quem tem o Egito no coração nunca terá a terra prometida como destino. Por quê? Porque enquanto estiver com o Egito no coração, não terá direito de entrar na terra da promessa. A terra da promessa, ela é isenta do poder de domínio do Egito. Então tem gente que acha que vai entrar no futuro, Deus vai operar, vai fazer, mas continua com raízes lá atrás, com mentalidade lá atrás. Então, não adianta tentar uma vida cristã de sucesso, de prosperidade, não adianta tentar ir para a promessa de Deus, para aquilo que Deus tem para nós, com um plano B a tiracolo. Sabe qual é o plano B a tiracolo? Bom, se não der certo esse negócio, eu vou voltar para o Egito. Se não der certo essa coisa de crente, de orar a Deus, de buscar, se não der certo, eu vou voltar para o mundo. Eu vou voltar para velhas práticas. Por quê? Porque eu tenho facilidade de voltar e sempre vou encontrar alguém que me leve de volta. Mesmo que meus líderes não queiram me levar de volta, mas eu volto. Eu tenho como voltar. Então tem muita gente que está assim. Agora, o que Deus tem para você lá no futuro, na sua terra da promessa, é algo extraordinário, algo muito bom. Mas eu sempre digo para as pessoas, a vida
de Deus para nós. A vida, eu tenho uma mensagem que eu chamo de a mente de Sião. Sião é Jerusalém, a terra de Deus. Quem tem a mente de Sião não consegue pensar com a mente do Egito. Mas enquanto você estiver com a mente do Egito, mesmo estando em Sião, você não vai enxergar os valores de Sião. Quem vai para Sião, quem está no Sião, na Sião de Deus, mas que continua com a visão e com a mentalidade egípcia, lá do Egito, não vai conseguir ver as belas coisas, a bela promessa, a bênção de Deus que tem em Sião. Vai sempre reclamar de Sião. Ela vai sempre achar defeito em Sião. Ela sempre vai achar algum problema em Sião. Ela sempre vai falar mal de Sião, porque a mente dela está tão codificada pelo Egito que Sião para ela não faz nenhuma diferença. Mas quando ela tem a mente, quando a mente foi transformada, ela está com a visão e a mente de Sião, ela vai olhar para o Egito com nojo e vai dizer assim: eu já saí dessa vida, eu saí daí, não vou voltar mais, estou feliz, maravilhosamente bem aqui, glória a Deus, e vou continuar aqui, crescendo aqui, prosperando aqui, sendo abençoado aqui, onde eu estou agora. Entende? Então, para fechar essa mentoria de hoje, cuidado com os espias que têm mentes ainda escravas. Eles vão te puxar de volta para o Egito, viu? Porque a mente deles também é. Cuidado, porque você sempre vai encontrar alguém que sabe o caminho de volta. E às vezes nós vamos eleger líderes para nós, que vai nos levar para o Egito de novo. Cuidado com os líderes, porque se eles não forem de Deus para a sua vida, eles vão te levar para o Egito novamente, viu? Essa é a lição. E outra coisa, quem tem a mente de escravo não vai receber e não vai entender e aceitar a vida de rei. Quem está habituado a uma vida de escravidão, a uma vida de miséria, de derrota, de perturbação, de vício, de tragédia, vai ter dificuldade de aceitar uma vida de prosperidade, de bênção e do melhor que Deus tem para ela. E quem ainda tem raízes no Egito, jamais viverá as promessas que Deus tem para o futuro para ela. Sério tudo isso, mas a Bíblia está aí para nos ensinar. Deus não te chamou para parar na metade do caminho. Se você cansou, para, descansa, pede ajuda, mas prossegue. Porque tudo que Deus tem para você não está no Egito, nem na metade do caminho. Tudo que Deus tem para você está na terra da sua promessa. É lá, ou é de lá, que mana leite e mel para você. A bênção de Deus. E outra coisa, Deus não te tirou da escravidão do Egito para te entregar nas mãos dos teus inimigos e dizer: mata ele, mata ela, destrói a sua vida. Não, Deus não faz isso conosco. Deus nos tirou da servidão, da escravidão, para uma vida nova. Agora, dificuldade, adversidade, problemas nós vamos encontrar na nossa trilha, na nossa jornada. Entende? Não tem uma só pessoa nesse mundo que já venceu na vida que não tenha trilhado uma vida de adversários e de adversidades no caminho. Entende? A trilha que a gente percorre na vida espiritual, nos negócios, no sucesso, na fé, no ministério, estão repletas, todas as trilhas, repletas de adversidades, obstáculos e adversários. Agora, temos a promessa de chegar lá, sãos e salvos pelo poder de Deus. Amém? Então essa é a palavra da mentoria dessa tarde. Deus falou com você?
Então vamos orar aqui, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te apresento cada pessoa que está aqui comigo, os que vão ouvir essa mensagem no decorrer da semana, que o Espírito Santo fale com eles também, que suas vidas sejam poderosamente tocadas pelo teu Espírito, aqueles que estão em batalhas, em lutas, pensando em desistir, que sejam renovados na sua fé nessa tarde, que sejam mudados, transformados, abençoados pelo poder do nome de Jesus, que eles cresçam, que eles avancem na rota do propósito e do bem que o Senhor tem para a vida deles. E se alguns deles estão pensando em retroceder, que retornem para o propósito, que retornem para o processo de Deus, que olhem apenas o futuro daquilo que Deus tem para a vida deles e não aceite voltar para o Egito em nome de Jesus. É a minha oração por eles. Ativa aqueles que estão desativados ministerialmente, espiritualmente, que retornem para o propósito, que retornem para o destino em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Que Deus abençoe você. Então fica aqui a palavra desta tarde. Que Deus tenha abençoado você, usado minha vida para falar muito contigo. E só lembrando, essa palavra falou com você, Deus abençoe a sua vida, então pega o link e manda para todo mundo, compartilha com outros, manda para outras pessoas para que eles também sejam abençoados. E lembrando, quem quiser conversar comigo, aí na descrição da live tem um WhatsApp, que também é uma chave Pix, porque se você quiser fazer uma oferta, uma semeadura em nosso ministério, selando essa palavra na sua vida, é só você pegar a chave Pix e fazer a sua transferência. Mas você pode falar comigo no WhatsApp e a gente vai conversar e com certeza será um tempo maravilhoso, ok? E lembrando, pessoal, que quer fazer parte da nossa mentoria do Núcleo MCA, me procura também no WhatsApp que eu vou explicar o que é, como é que funciona. Vou te mandar um release, que é um histórico breve daquilo que a gente, do que se propõe o nosso projeto, ok? Um forte abraço para vocês, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, que na paz. Shalom, shalom.